Amém, amados. Glória a Deus. Deixa eu me localizar aqui. Amém. Glória a Deus. Mais um domingo aqui para nós aprendermos, nesse capítulo tão interessante e fantástico que é nosso amigo Eclesiastes, né? Amém, amado? Vamos orar declarando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Pai querido, eu quero colocar diante de Ti esse dia, pedindo do Teu amor, da Tua graça. Ensina-nos, Senhor, mais da Tua palavra. Mas mais do que isso, Senhor, nesse tempo que precisamos de tanto discernimento, diante de tantos engajamento cultural, eu peço que o Senhor traga sobre nós entendimento, graça e misericórdia, Senhor, onde nós possamos ser sábios para distinguir aquilo que é luz, aquilo que é trevas, mas principalmente aquilo que é cinzento, Senhor, que muitas vezes tem confundido a Tua igreja. Por isso, nos dê sabedoria e graça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom dia a todos. O som tá bom? Então vamos continuar. Capítulo 6, como eu falei domingo passado, do 5 até o final, nós vamos ter uma série de pensamentos, de Salomão. Às vezes são pensamentos que dão continuidade, outras vezes são pensamentos soltos, mas hoje o capítulo 6 ele tem uma certa harmonia, principalmente até os versículos 9, Ele vai trabalhar um aspecto muito importante na nossa caminhada com Deus, que é eu e você entendermos, alguns projetos do Senhor para nós. Em primeiro lugar, o pietismo, no século XIV, século XV, trouxe uma mentalidade no meio evangélico de que o crente não pode ter prazer, o crente não pode usufruir da vida, o crente não pode curtir a vida, Não precisa curtir a vida doidada, Mas curtir a vida, e isso fez com que muitas pessoas entendessem assim, aqui nós sofremos, mas lá no céu nós vamos ter ruas de ouro. É um pensamento cristão, é um pensamento bíblico, mas não é todo o pensamento. Depois nós vamos ter da década de 80, 75, mais 80, ela pega um volume muito forte, que é a teologia da prosperidade, onde tudo agora, tudo agora, tudo agora, tudo agora. Nós estamos vivendo talvez esse momento agora, o triunfalismo do hedonismo e do humanismo, tá, amados? Onde as pessoas têm sido levadas a declarar uma fé que é cristã, verdades que são cristãs, baseadas em fatos bíblicos, mas não também na totalidade. Aquilo que eu sempre falo na igreja, não adianta você declarar que Deus tem o melhor para a tua vida se você não souber se posicionar nesse melhor para a tua vida. Então, Eclesiastes 6, ele começa trazendo uma série de questionamentos ou dicas, para nós estarmos analisando. Eu quero colocar algumas frases que foi ministrado no meu coração dentro desse capítulo, tá? Antes de nós iniciarmos os versículos. Em primeiro lugar, amados, preste atenção, nossa experiência com Deus deve nos dar satisfação no que possuímos e não no que temos. Talvez a grande mensagem por detrás do capítulo 6 está nesse desafio que Salomão quer fazer. Salomão quer nos levar a entender que a nossa satisfação é no que nós temos e não no que nós não temos. O que nós não temos, se nós não tomarmos cuidado, pode gerar em nosso coração uma insatisfação, amargura, um autodesprezo, onde nós possamos, algumas pessoas vão começar a se achar insignificantes, pode gerar em nós também um sentimento de cobrança. Tá? Então, aquilo que nós temos falado, que as redes sociais, inclusive, essa semana eu li 2 artigos fantásticos sobre a pós-pandemia e as redes sociais, mas está dentro do que eu já tenho falado. As redes sociais, elas levaram e têm levado muitas pessoas a ficar com inveja do outro, tá? A não ver exatamente o que Deus tem para cada um. Esse pensamento, essa frase que eu coloco, que é tirado do capítulo 6, a leitura que eu fiz, eu cheguei aqui, ela também é uma frase que Davi, o pai de Salomão, vai usar.
quando ele fala, o Senhor é meu pastor e não sentirei falta de nada. Ou seja, o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo que eu amo o que eu possuo, eu vivo e creio no que eu possuo, por isso eu não vou ser infeliz pelo que eu não tenho. Esse é o segredo que Salomão vai trabalhar nesse capítulo. Então, em resumo, seja feliz e seja grato por aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Isso não significa que você vai sentar num sentimento de autocomiseração, Deus ama mais o outro do que a mim, muito menos num sentimento de procrastinação. Já que a vida é assim, que em alguns momentos ele vai dar a entender assim, o que é e o que tem que ser já é. Tá? Mais ou menos assim a linha de pensamento dele. Então não é isso que Salomão está pensando, tá bem, amado? Para Salomão, o sofrimento do desejo era o tédio de sempre querer mais. Ele vai trabalhar muito isso nesse capítulo e também um pouco no capítulo 7. Mas principalmente aqui que ele começa lá no capítulo 4 e no 5 ele dá um boom bem alto e no 6 ele continua essa linha de pensamento. Quando eu e você não temos satisfação no que nós possuímos, ou seja, não somos gratos no que nós possuímos, isso gera o tédio do desejo. É interessante que muitos autores seculares já falou e já escreveu sobre esse tédio do desejo. Existe o Lupierre, um francês, ele foi, há pouco tempo atrás, ele lançou um livro sobre essa questão da frieza, né, da sociedade. Você vai ter o Milan Kundera, né, que vai escrever também Sustentável Leveza do Ser, onde ele vai trabalhar muito sobre isso, sobre a insatisfação. Você vai ter o Balmer, né, que escreveu muita coisa, e vai ter outros autores também, inclusive pensadores antigos, né, mais antigos que eu falo assim, da década de 60, 70, sobre a insatisfação. Tá? Quem acompanhou, quem da faixa etária da década de 60, você vai ver que a década de 60 ela entra num patamar de levar a humanidade a questionamentos, né, e a romper com o tradicional. Aí nós vamos ter alguns movimentos, que não é o caso, nós falamos aqui, o Woodstock, o movimento estudantil na década de 68, protestos que geraram contra o capitalismo, e de um lado começa a se formar uma barreira muito grande entre o que nós chamamos naquela época de comunismo e outro lado do capitalismo. Tá? Só que os dois vão fazer uma crítica e os dois vão gerar esse tédio do homem querer mais. Então, se o homem não pode ter, vamos repartir tudo igual, de um lado e outro, não, você tem que trabalhar pelo que você tem. Enfim, é isso que Salomão estava prevendo lá atrás. Tá? Então, feliz aquele que possui o que deseja, versus, veja só o questionamento, feliz aquele que deseja o que possui. Eu vou explicar isso. Essa é a crise proposta nesse capítulo, em seus primeiros versículos. Você é feliz com o que você... Hoje está meio bagunçado aqui, viu, gente? Aguentar esses cachorros hoje. Então, você é feliz com aquele que você possui? Eu vou fechar a porta ali, tá? Só um pouquinho. Desculpa. Você é feliz com aquele que você deseja ou você é feliz com aquele que você possui? Tá? Essa crise que Salomão vai colocar ou vai nos indicar. Seja feliz com o que você possui, tá? E não seja feliz com o que você deseja. É mais ou menos assim, a diferença entre possuir fome e o desejo, que é calabresa. Então, se eu tenho fome e eu possuo uma pizza, eu tenho a satisfação correspondida. Agora, se eu estou comendo aquela pizza pensando na de calabresa, eu nunca... Eu vou matar a fome, mas eu não vou estar satisfeito. A questão do capítulo 6 de Provérbios é nos levar a buscar uma satisfação. Tá? Há um cântico antigo, não sei, acho que não entrou, mas um cântico nosso aí da nossa época, acho que a Anice já deve ter ouvido falar desse cântico, não que nós somos tão velhos assim, mas era um corinho, né? A gente chamava de corinho na nossa época, né? Não era um corinho, era um coro pequeno, né? Que era satisfação é ter a Cristo, pois não há melhor prazer já visto, satisfação sem fim. Era um cântico que nós cantávamos, onde a igreja toda era levada a declarar que a nossa satisfação está em Cristo. Hoje, infelizmente, amado, e é uma influência que vem do mundo para cá, ou da cosmovisão, que não é a cosmovisão do reino, onde nós só somos satisfeitos ou estaremos satisfeitos quando os nossos desejos forem realizados.
Isso aqui é algo para nós pensarmos. Então, o Salomão está discutindo isso lá atrás. Então, como é que nós poderíamos resumir esses dois capítulos? Primeiro, tá? Obter riqueza sem desfrutar a vida. O versículo 1 a 9, ele vai trabalhar muito isso. Você é um rio, né, que passa, por isso que eu fiz essa torneira aí, a ideia. É um rio que passa. Na realidade, eu usar isso aqui em outro lugar, mas acabei usando aqui. Daí o segundo ponto é o futuro, definido e desconhecido. Ele vai trabalhar muito sobre isso, tá? Cantamos até hoje em nossas reuniões de oração. É verdade. Nas terças-feiras, lá, quando nós tínhamos reuniões de intercessão presencial, né, a Nancy, a Vó Souza, a Isa, a Niceia, a pastora, né, cantávamos, né, esse cântico com muita alegria e satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Amém, Niceia, por ter lembrado disso. Tá? Então, avançando, esse aqui é um resumo, tá? Primeira parte do versículo 1 a 9, tá? A pessoa ter riqueza, mas não poder desfrutar dessa riqueza. Nós vamos ver qual é o contexto, tá bom? E o segundo é o futuro desconhecido, né? Os dois últimos versículos desse capítulo, ou os três últimos, né? Que é uma questão que Salomão vai trabalhar. Nós não sabemos o dia de amanhã, tá bom? Eu vou colocar dois pensamentos e para que a Shang fique satisfeita, eu estou identificando o livro, tá? Deixando de lado a propriedade privada, desfrutando o que temos sem neurose sobre o futuro, concentrando-nos no que é real e não no imaginário, e concentrando-nos naquilo que é eterno, inatingível, que vencemos o dinheiro. Fazer isto é matricular-se na escola do aprender a ser. Um livro, tá, Shang? Um livro que o título é o livro mais mal-humorado da Bíblia, A Acidez da Vida e a Sabedoria de Eclesiastes, de René Kivitz. Né? Quem gosta de ler, é um excelente livro. Ele questiona muito, tá? Mas ele tem lá, e eu gostei dessa frase, por isso que eu identifiquei. E o segundo, tá? É um livro em inglês, né? Obrigado, pastor. Não é fácil andar na terra e encontrar paz. Parece que dentro de nós algo saiu do ritmo com as coisas. Por isso estamos sempre inquietos, insatisfeitos, frustrados e sofridos. Sentimos um desejo tão forte que é difícil encontrar descanso. O desejo é sempre mais forte do que a satisfação. Tá? Nós temos um pensamento de um cristão e um pensamento de uma pessoa que não é cristã. Tá? Então, ele vem trabalhar esses dois autores. E, para nós, antes de entrarmos no texto, tá? Você vai ter esse cara que vai escrever um artigo, muito bacana esse artigo, você que eu não consegui identificar, tá, Xane? Eu peguei ele de um outro livro que cita isso. Então, Jonathan Clement chegou a uma conclusão semelhante nas páginas do Wall Street Journal. Podemos ter a vida e liberdade, ele escreveu, mas a busca pela felicidade não está indo muito bem. Queremos constantemente carros mais chiques e folhas de pagamento mais gordas. E no início essas coisas aumentam a felicidade, mas o brilho da satisfação rapidamente se dissipa e logo passamos a desejar outra coisa. Esse autor ele vai questionar, é um artigo bem grande que ele fala sobre a futilidade, né, da vida atual, onde nós atingimos, né, aquele patamar que a sociedade tanto queria, né? Nós chegamos a um progresso, nós chegamos no admirável mundo novo do Aldous Huxley, né? Aquele autor, nós chegamos nesse admirável mundo novo, nós conquistamos um patamar de soluções de problemas, né? Nós temos a internet, nós temos a rapidez, nós temos carro, e etc, etc, etc. Só que ele fala assim, parece que assim mesmo a humanidade ela ainda está vivendo um vazio existencial. Esse termo vazio existencial, gente, ele é usado por muitos filósofos para expressar exatamente esses momentos que nós estamos vivendo. Tá? Essa angústia do existir. É isto que Salomão vai estar trabalhando. Salomão vai estar olhando lá para trás e dizer, olha, sabe por que existe isso? Porque eu e você corremos o risco de nunca estarmos satisfeitos com o que nós temos. Por isso que o convite de Salomão é que eu e você possamos pensar no dom da vida com gratidão, ou seja, olhe para as coisas que Deus tem colocado. Então, Eclesiastes 6 é um dos capítulos mais sombrios da Bíblia, pois Salomão nos apresenta um homem a quem Deus deu muita riqueza, tá? Alguém a quem o Senhor concede todo o desejo de sua alma, mas que não consegue desfrutar de tudo,
mas alguém que ele não conhece o faça. Nós vamos tentar interpretar isso aqui, porque no primeiro momento parece que é um lado meio sádico de Deus com a humanidade. Não, Salomão está olhando o seguinte, amado, aprenda essa linha de pensamento. O que Salomão está dizendo é isto. Bom, veja só, se você é um cara hiper rico, se você tem tudo que a sua alma desejou, só que tem uma coisa que você não tem, que é a eternidade. Então, cedo ou tarde você vai morrer. Logo, você não vai conseguir gastar todo o dinheiro. É aqueles cálculos, né? Quando tem aqueles mega prêmios da Mega Sena, que aqueles matemáticos falam assim, ó, a pessoa, para gastar toda essa fortuna, ela vai precisar de 100 anos, 200 anos. Né? Ninguém vive isso. É essa a ideia de Salomão. Então, no capítulo 5, que Salomão é uma sequência de pensamento. No capítulo 5 ele fala que adianta você ficar guardando e não usufruir. No capítulo 6 ele fala, tá vendo, você guardou tanto, teus celeiros estão cheios, né, aquela parábola que Jesus conta, mas a tua alma está vazia, você não curtiu, você não desfrutou. E aqui o convite dele é desfrute com o melhor que você tem, que é a sua família, que é a mulher da tua mocidade, que são os teus filhos, tá ok? Então, porque ele fala assim, se você não vê eles felizes e você desfrutar com eles, você vai ficar naquela angústia de saber que quando você morrer, eles vão desfrutar aquilo que você plantou. Ao contrário do homem descrito no final de Eclesiastes 5, o homem do capítulo 6 tinha riqueza sem a satisfação. Porque no capítulo 5 ele fala assim, entenda que tudo é um dom gratuito de Deus. Tá? Já no capítulo 6 ele fala, esse homem não é satisfeito, não tem satisfação, ele não alcança o equilíbrio emocional, que na realidade ele fica olhando para toda a riqueza dele e ele fala, eu queria ter mais vida, queria prolongar os meus dias para poder gastar tudo que eu tenho. Tá? E não vai conseguir. Então, no fim, perdeu tudo e assim nunca teve a oportunidade de usufruir tudo aquilo que adquiriria durante a vida por meio de muito trabalho. Então, ele fala assim da fatalidade, da futilidade da vida e ele fala aqui nesse capítulo especificamente da futilidade dos desejos. Como é fútil o desejo, você querer ganhar mais, você querer viver mais. E ele fala, não adianta, por isso que ele vai trabalhar. Nós temos uma contagem, é aquilo que eu sempre falo quando as pessoas estão em crise de ansiedade, eu falo, olha, nós não morreremos nem um minuto antes, nem um minuto depois. Então, como eu não sei qual é o meu minuto e o meu segundo, tá, que o Senhor vai me chamar, eu quero aproveitar e viver, não de uma forma irresponsável, mas de uma forma onde eu possa viver os valores do reino de Deus. É isto, né, que Salomão está falando. Salomão está falando assim, olha, você tem um recurso, saia para jantar com os teus filhos, né? Proporcione um ambiente agradável na sua casa, dê o melhor que você puder, não no sentido, mas eles têm que aprender, eu suei para conseguir isso, eles vão ter que sofrer para aprender. Não, você pode ensiná-los a aprender, também ensiná-los a usufruir. Essa é a linha de pensamento que Salomão está colocando aqui. Então, Salomão apresenta nesse capítulo uma lista de decepções que o deixaram profundamente insatisfeito, seguida por várias perguntas que só Deus consegue responder. Por isso que eu falei no começo que esse é um capítulo muito triste, tá? Muito sombrio, né? Eu vou usar esse termo que o Ed de René usa. É um capítulo muito sombrio porque ele realmente questiona, tá? De que adianta você ter tudo isso. Só que a resposta está no capítulo 5. Tá? É isso que eu quero que você entenda. Ele já fala, ó, aprenda a viver. Capítulo 2, ele também fala assim, olhe para tudo isso e saiba que isso é dom gratuito de Deus. Tá? Ou seja, Deus se agraciou da sua vida, Deus trouxe à existência essa possibilidade. É aquilo que uma frase que eu sempre falo, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos... para quem não sabe, né, nós terminamos a parede lá do Ministério Infantil, nós íamos pintar a fachada da igreja externa. Isso, amado, finalmente nós vamos pintar a fachada da igreja externa. Nós só não fizemos isso por causa da chuva, tá? Mas quando eu olho para tudo aquilo lá, eu fico agradecido a Deus pela provisão financeira que Ele tem trazido nessa casa. Tá? Seja através de uma pessoa, seja através de duas, seja através de 15, seja através de toda a igreja, seja através do teu dízimo que é pequeno, teu dízimo que é grande, é a totalidade que nos leva
a olhar e dizer, puxa vida, vamos fazer o melhor. É essa mentalidade que Salomão está dizendo, olha, usufrua do melhor, faça o melhor, mas viva sabendo que tudo isso procede do dom gratuito de Deus, né? Para quem não sabe, nós tiramos aquela. Vou avisar que o pessoal às vezes chega na igreja e nem vê, né? Nós restituímos todos os tijolinhos que estavam caídos, tanto na parte da Porto Alegre quanto da Mato Grosso. Aquele alumínio feio que ficava na minha janela já não tem mais, tá tijolinho ali, e vamos pintar essa fachada. Eu queria que fosse surpresa, né? Para um e para todos, né? Nesse domingo, né? Chegar à igreja pintadinha assim, mas essa chuva não permitiu, mas Deus está no controle. Tá, voltando aqui à linha de pensamento, então o Salomão apresenta essa lista de coisas que decepcionou ele. Tá? A primeira decepção da Salomão diz a respeito dos bens das pessoas. Ele viu que a satisfação não era garantida. Ele vai trabalhar isso nos primeiros versículos. Tá? A pessoa, até eu coloquei um homem dormindo aí, né, numa situação incômoda, né? A pessoa está cheia de bens, tá? A pessoa está cheia de conforto, né? Mas na realidade ela não está usufruindo. E ele vai falar isso da pessoa que dorme um sono pesado, né, por causa das preocupações. Se lembra no capítulo 4? Ele fala assim, melhor é o pobre, que o pobre dorme porque não tem que se preocupar, porque não tem o que se preocupar. Tá? Na mentalidade de Salomão, né? E aí ele fala assim, e o rico, ele dorme preocupado, porque ele tem muita riqueza, ele tem que preocupar com as aplicações, ele tem que preocupar com tudo que ele tem para não perder. É mais ou menos isso, tá? É aquele cara que tem assim a vida simples, aquele cara tem a vida de ostentação. Mais ou menos essa questão que ele está colocando. Há uma ironia cruel na vida que aborrece o ser humano, quando o homem, a quem Deus conferiu tudo que seu coração desejou, em termos de riqueza, bens e honra, não recebe a capacidade de desfrutar essas coisas. Para quem tem lido, né, esses versículos também, ele fala assim, também tenho visto outra coisa, versículo 1, triste que acontece nesse mundo. Versículo 2, Deus dá a alguns tudo o que desejam, riqueza, propriedades e fama, porém, depois não deixa que eles aproveitem nada disso. E é algum estranho a quem aproveita, e não ele. Isso também é ilusão, ou futilidade, ou vaidade, e não está certo. Tá? Amado, por isso que é importante vocês estarem lendo, né, a tarefinha que a pastora manda. Então, versículo 1 e 2, ele fala o seguinte, olha, isso é muito triste. O que ele está pensando? Ele não está pensando num sadismo da parte de Deus. Amado, ele está pensando numa pessoa que acumulou um monte de riqueza, e mesmo que ele viva 100 anos, tá, ele não vai conseguir gastar toda a riqueza. Então ele fala assim, então por que essa pessoa não aproveita? Gente, é a mesquinharia da vida. É a mesquinharia da vida. Tá? É mais ou menos isso. Uma vez na reunião dos pastores estava uma situação X, tá? Principalmente pós-pandemia, e eu falei assim, gente, se cada igreja aqui der o dízimo do que entra, tá? E nós fizemos um banco de socorro de outras igrejas, tá? Nós vamos ter a solução de muitas igrejas pequenas que nessa pandemia tiveram que entregar o imóvel naquela época. O imóvel, estão com aluguel atrasado. Né? Nós temos uma igreja que ele teve que mudar 3 vezes de lugar. Hoje está ali perto até do Robert, né? E da NC. Então ele mudou 3 vezes porque a questão do aluguel. E a ideia foi zerada, né? Eu, graças a Deus, vocês sabem que através da Monte Abraão, através do meu dízimo, que eu uso isso para abençoar a pessoa, porque eu não vou botar na Monte Abraão, sendo que eu depois tenho que cumprir o meu salário. Então, eu entendo que eu posso abençoar, e eu tenho abençoado, e isso é para a glória de Deus. Mas, quando eu olho para isso, eu penso quanto que nós podemos fazer. E uma das coisas em que a Monte Abraão é conhecida na cidade, já disse várias vezes, é a bondade da Monte Abraão. Nós não vendemos nada daquilo que nós compramos. Aqueles data show que nós trocamos estão em outras igrejas, nós poderíamos ter vendido. Mas há um sentimento que eu tenho de que foi comprado com dízimo é de Deus, então logo a casa é de Deus, aquela outra também é casa de Deus, como é que eu vou vender para Deus? É mais ou menos um filho chegando e vendendo, mas nós fugimos um pouco, mas voltando aqui, tá? A mentalidade de Salomão é essa, gente, não seja mesquinho, tá? Aproveite a vida, não fique guardando. Não significa que você vai ser imprudente, gente, você vai desfazer de tudo, não é isso que ele está falando.
Analisada com essa base, ou nessa perspectiva, sem dúvida a vida parece uma grande bolha vazia ou um trote do maligno. Tá? Deus dá e o maligno vem lá e rouba, ou Deus não permite que você usufrua. Não é essa ideia. Muitos pastores, comentaristas, já falaram dessa questão. Inclusive tentaram combater a riqueza, ó, Deus não ama, né? E usando esse e outros versículos, é mais fácil, né? Um camelo passar pelo buraco é da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Não é, Deus não tem nada contra a riqueza. Se Deus tivesse alguma coisa contra a riqueza, ou beleza, ou estética, ele não faria um pôr do sol maravilhoso, ele não faria uma lua cheia minguante maravilhosa, ele não faria um arco-íris que tem aparecido nesses dias direto, maravilhoso, ele não faria o universo. Quem já teve a oportunidade de ver algumas fotografias das galáxias ou da Via Láctea, né? Vai ver a imensurável beleza de Deus, aquilo que Davi vai falar, né? Os céus proclamam a glória de Deus, a beleza de Deus. E esses dias aí, quando foi? Não vou lembrar, mas essa semana alguém falou assim, pastor, o senhor já viu a lua cheia lá fora? Eu falei, não. É que a avó Suzy sempre lembrava o senhor da lua cheia, então como ela não está mais para lembrar o senhor, eu vou estar lembrando o senhor. Alguém falou essa semana, tá? Ligou lá, entrou em contato e falou da lua cheia. Que coisa maravilhosa. Você poder ter filhos de Deus que contemplam aquilo que Deus fez. Para mim, amado, quando eu contemplo uma lua cheia, um pôr do sol, ou as estrelas, ou mesmo as nuvens, às vezes as nuvens ficam fazendo desenho. Eu me lembro que quando nós éramos pequenos, que não tinha videogame, a gente andava de carrinho de rolemã, descia aquelas rampas lá perigosas. Uma das coisas bacanas para fazer era ficar olhando para a nuvem e vendo os desenhos que a nuvem fazia. Olha um urso, olha um homem, parece um avião, né? Coisa que ninguém mais faz, né? A gente brincava nessas questões. Mas quando eu olho para tudo isso, sabe o que me vem ao coração? Você chegando numa galeria de arte e olhando a pintura, e o pintor, o artista, está ali do lado, e você ficar elogiando, contemplando, e ele satisfeito com aquilo que você está comentando. Eu acho que quando nós olhamos para a natureza, nós fazemos isso, amado. Mas vamos avançar aqui. Ainda que alguém gere uma família grande, ele fala 100 filhos, né? E viva até a idade avançada, tá? Essas coisas nada significam se o indivíduo não puder desfrutar a vida ou se não tiver uma sepultura decente para a morte. Nesse caso, até um aborto é mais feliz do que ele. Bom, há 3 questões aqui. A primeira, ele fala que é impossível alguém ter 100 filhos. Essa é uma ênfase, né? De que mesmo que ele tenha 100 filhos para gastar a riqueza dele, assim mesmo não vai ser feliz, porque a satisfação não está em ver o outro gastar, mas ele poder também usufruir daquilo, tá ok? Aí ele fala assim da sepultura. Salomão é o cara que mais fala da sepultura. Você não vai levar nada, eu vim desse jeito. Ele vai usar um termo que o próprio Jó fala, né? Eu vim nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Então, esse era um pensamento muito, muito forte na cultura hebraica. Nós não levamos nada. Por isso que essa ideia de caixão, ela é praticamente da Idade Média, principalmente pós-pandemia, né? da peste bubônica, porque eles começaram a lacrar alguns mortos para não transmitir a doença. Depois eram tantos mortos que eles começaram a ser enrolados em lençóis, como era antigamente. Já na cultura oriental, não é essa preocupação de caixão, tá? Isso é uma coisa pós-moderna. Então, ele fala assim, mesmo que alguém faça uma sepultura maravilhosa, cheia de pompa, o que adianta? Quem está ali não vai usufruir nada. Apenas aqui que eu quero falar, nesse versículo 3, que já foi muitos comentaristas, aliás, já vi pastores falando que aqui o aborto se baseia para condenar. Ele não está falando do aborto de um feto feito por alguém externo. Ele está falando de um aborto natural, natimorto, ou a criança nascer morta. Ele fala assim, essa criança que nasceu morta, ela é melhor do que a nasceu viva. Entenda bem o que ele vai falar, porque essa criança não vai ver a futilidade da vida. Por isso que eu falei, é um versículo depressivo, sombrio, é um capítulo, né? Mas ele está questionando sobre a vida.
O aborto nasce em trevas, desaparece no anonimato e na ambiguidade de alguém que nunca nasceu e ao mesmo tempo nunca morreu. Então ele faz esse jogo de palavras no versículo 4, ele fala o que é o natimorto, ou a pessoa que não nasceu, a criança, o aborto, né? Ele fala assim, é alguém que praticamente vê essa ambiguidade. Aí ele vai falar, essa pessoa não viu a luz, tá? Mas em compensação viu só as trevas, porque ela não abriu os olhos. É um jogo de palavras que ele faz. Embora nunca tenha visto o sol, nem haja conhecido coisa alguma, o aborto tem mais descanso, quem sofreu esse aborto, né, do que o avarento, pois foi poupado de experimentar as loucuras perversas da vida. Ele está falando assim, gente, a conclusão que eu cheguei, melhor aquele que não viveu, que não nasceu. Que essa pessoa que não nasceu não viu toda a fatalidade ou futilidade, né, e todas essas variáveis que a vida trama. Não é que ele está dizendo, eu me arrependo de ter nascido, nem poderia ser colocado desse jeito. Mas ele está fazendo uma análise crítica, tá? Às vezes algumas pessoas têm dificuldade de ler alguns autores seculares, principalmente filósofos, né? Quando Sartre escreve no Quarto, né? Tem um texto chamado O Quarto. Há um outro pensador brasileiro que as pessoas criticam muito, porque ele escrevia muitas coisas ligadas à sexualidade, pornografia, que é Nelson Rodrigues. Mas o Nelson Rodrigues, ele é outro que fala muito sobre o estar no quarto. Só a pessoa que está no quarto sabe os seus pensamentos. E você vai ter Nietzsche, você vai ter Sartre, você vai ter Schopenhauer, você vai ter Heidegger, você vai ter outros pensadores que, às vezes, quando você lê somente uma frase, que nem vamos pegar Nietzsche, Deus está morto. Eu já vi pastores pregando, não, Nietzsche falou que Deus está morto. Não, Deus... Esse Deus, ele está falando da religiosidade luterana, ou seja, da religiosidade que ele estava presenciando, tá? Então, assim, não é a questão, não vamos avançar, mas aonde que eu quero chegar? Em muitas situações a gente precisa entender o que o autor está falando, tá? Então, o que Salomão aqui não está falando que era melhor ele nem ter nascido. Ele faz uma comparação. Depois de tudo que eu vi, tá? Se eu não tivesse nascido, eu não teria passado por toda essa angústia. Essa é a linha de pensamento. Esse é o foco que Salomão está trazendo. Por isso que ele vai trabalhar muito isso. No versículo 6, ainda que o avarento viva 2 vezes 1000 anos, né, que vantagem há se não pode desfrutar as coisas boas da vida? No final, o seu destino é o mesmo de um aborto. Ou seja, ele não pôde, ele não viveu aquilo que a sua mente quis. Né? Vamos ler o versículo 6 para você entender um pouquinho melhor, tá? Ele vai colocar aqui o seguinte, olha, que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida. No fim, não vamos todos para o mesmo lugar. Então ele está falando o seguinte, olha, o que morreu sem ver nada, nasceu morto, pelo menos ele não sofreu as decepções da vida. O que viveu, tá, sofreu todas essas decepções, porque ele chega numa conclusão, e no fim vão tudo para o mesmo buraco. Essa a ideia de Salomão. Salomão não está pensando na questão vida pós-morte no sentido do que o cristianismo oferece para nós, tá, gente? Ele está analisando a vida. Ele não está falando do plano de salvação, ele não está falando da Nova Jerusalém. Até então, esse conceito ele só vai existir pós-cativeiro. Tá? Então em muitas situações, eu já vi pessoas interpretando errado esses versículos do capítulo 6. Não é isso que Salomão está falando. Salomão está falando assim, olha, foi difícil viver, foi difícil ver, tá? E construir o que eu construí. E chegar nesse momento da minha idade avançada, não poder usufruir como eu gostaria de usufruir antes. Tá? Ele fala, e olha que eu fiz tudo, eu aproveitei tudo. Lembrando, gente, que nós falamos no capítulo 1, Eclesiastes é quando ele retorna para Deus. Mas Salomão se desviou do caminho de Deus? Sim, Salomão desviou do caminho de Deus quando ele permitiu que as suas mulheres trouxessem deuses estranhos para a nação de Israel, contamina a nação de Israel, e depois os seus filhos vão consertar até o terceiro rei que bagunça tudo. Tá? Mas nós não estudamos, talvez a gente até estude aqui os reis de Israel, uma série de mensagens que eu já fiz, mas não em formato de estudo do aulão, que daqui a pouquinho acaba Eclesiastes, eu já estou orando para ver o que Deus quer para nós, tá? E o versículo 7, que é uma continuação, diz o principal motivo para o ser humano trabalhar é suprir alimento para a sua família. Tá para si e para ele, né? Apesar disso, é curioso observar que o indivíduo nunca está satisfeito. Então, o que ele está falando, gente? Satisfação. Aquilo que eu falei no começo, satisfação é ter a Cristo.
Tá? Ele está falando o seguinte, olha, existe aquilo que Tomás de Aquino, o Dostoiévski tem um artigo num livro bacana, os irmãos Karamazov, né? Que ele vai trabalhar sobre essa angústia de existir, essa angústia do vazio. Dostoiévski tem um outro livro chamado O Idiota, né? Que é muito bacana, quem gosta de literatura antiga, vale a pena ler. É um confronto, né, de uma pessoa que tinha passado muitos anos preso, e aí ela está voltando para a casa dele, era um príncipe, né, que foi preso por questão política, mas enfim, e ele está no trem. E ali no trem ele começa um diálogo com uma pessoa. E ele começa a ver o que ele aprendeu na solidão, naquele tempo que ele esteve preso, onde ele analisou a vida. É quase que ele fala assim, cara, é melhor eu voltar para lá. O que ele está falando é exatamente isso, né? Aquilo que eu já contei aqui. O que você tem no shopping center? É um monte de coisa que nós não precisamos. Só que a mídia e a propaganda faz você pensar que tudo que está lá você precisa. Então é isso que Salomão está colocando. Se você não aprender a viver com a simplicidade, tá? Com a sua vida satisfeita, você sempre vai cair nessa futilidade do desejo. Sempre desejar mais, desejar mais. Só que ele fala assim, sabe o que é o pior? Nunca você vai estar satisfeito. É aquilo que uma vez eu já falei numa mensagem, né? O cara ganha R$ 1.000, ele fica orando, Deus, eu precisava de ganhar 1.200, porque o meu padrão de vida é 1.200. Eu estou todo mês com déficit de R$ 200 que eu tenho que ver onde que eu corto. Aí Deus abençoa e traz para ele R$ 1.200. Tá? Aí passa um tempo e, Senhor, o meu padrão de vida aumentou, eu preciso agora de R$ 1.500. Esse 1.200 não está dando. Aí Deus aumenta para 1.500. Passa um tempo e assim vai. É isso que Salomão está falando. Tá? Que nós não aprendemos a nos satisfazer com aquilo que Deus tem nos dado. Tá? E aí ele fala, quanto mais, eu estou colocando, quanto mais sua renda aumenta, mais coisas quer comprar. O contentamento se torna a cenoura amarrada na ponta da vara que a pessoa se esforça para pegar, mas nunca alcança. Aí eu ia colocar aquela imagem, mas como eu já usei no domingo passado, né, um homem correndo atrás de uma cenoura, é essa a ideia aqui, tá? O homem sempre está regando pensamento para que nasça o que eu preciso, o que eu necessito. E Salomão fala assim, gente, é futilidade. Tudo isso é futilidade, tudo isso é desnecessário. E ele vai trabalhando nisso. Então veja só o versículo 8. Com respeito à busca inútil por riqueza e satisfação, o sábio não tem maior vantagem sobre o tolo. Porque o tolo não é aquela pessoa assim que, às vezes, né, não conhece determinadas coisas, mas está satisfeito com o que tem. Então, esse tolo é a pessoa que não busca, tá? É uma análise que sabe aquele cara que busca, né? Que é esse padrão que a sociedade faz, né, gente? Infelizmente é isso. Infelizmente, nós já falamos várias situações, o quanto que a aparência é importante. Tá? Você mostrar a beleza, você mostrar o teu carro, você mostrar a tua casa, né? O quanto que a aparência para algumas pessoas é importante. E aqui o Salomão está dizendo, gente, o tolo é mais feliz, porque como ele não tem condições de fazer, o tolo quer satisfeito, porque ele está trabalhando os dois, tanto o rico quanto o pobre, quanto o sábio quanto o tolo, tá? Satisfação. Então, um tem satisfação, ou seja, é isso que eu tenho, ok, joia. Tá? E o outro, não, eu quero mais, eu quero mais. Em nenhum momento Salomão está dizendo para você ser uma pessoa sem campo de visão, sem foco, sem desejar melhorar. Até um cântico que nós cantávamos lá na reunião, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Tá? Então Salomão não está dizendo para nós não melhorarmos, pelo contrário. A proposta dele é satisfação. Amado, guarde essa palavra. Satisfação gera gratidão, satisfação gera alegria e satisfação, gratidão e alegria gera cura na alma. Muitas pessoas sofrem porque sempre querem mais e acham que se tiver mais as coisas vão mudar. Você não está dizendo, não é assim não. E mesmo que tenha mais capacidade de lidar com as circunstâncias da vida, nem por isso está em melhor situação. Então ele fala assim, mesmo que você tenha todo o recurso do mundo, é mais ou menos, você tem todo o dinheiro do mundo. Essa pandemia levou milionários, trilionários e levou pessoas pobres também. Se Salomão tivesse vivo hoje, ele estaria falando, gente,
Você viu essa pandemia? Sabe o que essa pandemia mostrou? Que o sábio, o tolo, o rico e o pobre é igual. O Covid pegou, não fez acepção de pessoas. Pegou evangélico, pegou não evangélico, pegou pastores, pegou não pastores. O Covid não fez. Então, essa é a vida. Então, que adianta nós ficarmos preocupados com tantas coisas? Não, não que isso ele está dizendo, que eu não devo tomar os cuidados necessários, tá? Porque ele mesmo vai tratar isso, tá? Sobre eu ter recursos, mas viver com a minha família. Ele fala assim, ó, aproveite a vida com você, com a mulher da tua mocidade e com os teus filhos. Seja, saiba usufruir aquilo que Deus tem colocado. Então é melhor se contentar com o que tem do que viver desejando o que não se tem. É essa a ideia pontual desse capítulo 6. Né? Vamos ler esse versículo 9. Ele fala assim, ó, isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Ele fala assim, ó, o querer mais, gente, é correr atrás de vento, é futilidade. Então, aprenda a estar satisfeito com aquilo que você tem, agradecendo, se posicionando, isso que ele vai estar trabalhando. O desejo constante de ter sempre mais é tão inútil quanto correr atrás do vento. Ou, como comentou Leopold Chang, não tem, eu peguei de um artigo, tá? É como ir de um prazer sensual ao outro em busca da verdadeira satisfação. Tá? Então, esse autor fala o seguinte, ó, você fica transpondo, tá? De um momento ao outro sem encontrar a verdadeira satisfação. O vazio existencial, angústia existencial. Há um livro, né, do Sartre chamado A Náusea, eu cito muito ele nas mensagens, porque é um livro que tem muito a ver com esses momentos de reflexões, tá? Onde eu e você deveríamos aprender em busca do sentido da vida. Muitos autores escrevem sobre essa titularidade, né? Então, você se vê diante de uma situação e Salomão fala assim, gente, que futilidade. Tá? Aprenda a viver, né? Saia mais com a tua família, viva mais com a tua família, né? Busque mais da presença de Deus, busque mais da gratidão do Senhor, tá? Viva mais, tá? Seja num restaurante caro ou num restaurante simples, seja numa situação boa ou numa situação simples, seja grato, tenha alegria no seu coração, nos encher do amor de Deus. Sim, essa é a grande proposta. E se Deus não mudar a mensagem de hoje à noite, eu vou estar falando sobre Ezequiel, exatamente sobre isso. Tá? O quanto que Deus espera que eu e você partamos ou venhamos ter uma vida de satisfação. Tá? A satisfação é ter a Cristo, né? E sempre melhorando, né? Nos enchendo mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Versículo 10 e 11, já quase para o finalzinho, ele fala, independentemente do que a pessoa é, rico ou pobre, sábio ou tolo, velho ou jovem, já lhe deu o nome de homem. O que ele vai trabalhar aqui, amado? O que é esse nome de homem? Ele vai trabalhar a palavra no hebraico. A palavra no hebraico para homem, que é Adão, né? Significa aquele que veio do pó da terra e do pó voltará. A ideia de Adão é isso, ou seja, um limite. Ele está trabalhando assim que eu e você temos um limite. Aquilo que as pessoas falam de uma forma errada, a vida é curta. Tá? Sim, a vida é curta. Ele não está trabalhando a eternidade aqui, lembrando isso. Ele está trabalhando friamente a vida. A vida é curta. É isso que ele fala. Então, rico ou pobre, sábio ou tolo, a vida é curta para todos. Ninguém vai viver um minuto a mais, nem vai morrer um minuto antes. Tá? E ele fala que já existe uma determinação. Aqui ele entra para a soberania de Deus, a onisciência e a onipresença de Deus. E ele vai colocar algo que vai dar um trabalho, né? No século XII, século XIII, depois no século XVI vai pirar a cabeça de todo mundo, que é a questão da probabilidade dos nossos dias já estarem escritos, e aí vai cair a questão da predestinação. Não é isso em nenhum momento que Salomão está falando. Salomão não está preocupado com a predestinação, Calvino ou pensamento de Armínio. Salomão está preocupado com o seguinte, gente, olha, se você for no cemitério agora, você vai ver pessoas ricas, pessoas pobres. Vamos voltar para os nossos dias atuais. Nessa pandemia morreram muitas pessoas, artistas, empresários, morreram, pessoas morreram. Tá? Pobre e rico morreram. Então, essa é a verdade do Adão,
do homem que é do pó. É essa a ideia que ele está colocando aqui. Então, nessa passagem, a palavra homem se refere ao termo hebraico Adam, que significa argila. Porventura, a argila tem poder para argumentar com o Criador? E ele vai trabalhar isso. Porventura, o homem pode argumentar com o seu Criador. É isso que ele vai trabalhar. Lembrando, gente, que Jó fez isso, né? Jó é alguém que vai questionar Deus. Abacuque é outra pessoa que questionou Deus. Jó é outra pessoa que questionou Deus. Tá? Nós não estamos falando de situações diferentes. Tá? Abacuque questionou por uma situação, Jó outra, tá? Mas todos eles chegaram a uma conclusão só. Tanto é que Jó, no final do seu capítulo, depois de toda a argumentação que ele faz com Deus, o que ele fala? Senhor, o Senhor me perdoa porque eu só falei bobagem. Tá? Eu falei um monte de coisa que a minha mente... O Senhor me desculpa aí, é mais ou menos isso. Tá? Então, o que nós temos para nós caminharmos para o final? De acordo com Salomão, o fato claro e simples da vida é esse. Ninguém sabe o que é melhor para si mesmo nessa vida de vaidade, que passa rápido, como uma sombra. E ninguém sabe o que acontecerá na terra depois de morrer. Então, ele está colocando essa questão. Falei já para vocês, vamos ler o versículo 2, de fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusões, vida que passa como uma sombra? Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da morte? Então, eu quase transliterei o versículo, porque é exatamente isso que ele está falando. Ele fala assim, olha, você... Ele vai pegar a ideia de Jó, tá, gente? Por isso que algumas pessoas pensam que Jó foi escrito lá atrás, outros pensam que Jó foi escrito mais para frente, mas vamos pegar assim, como o autor de Jó e de Eclesiastes é o mesmo, que é o Espírito Santo, tá? Deus falando através dessas pessoas. Qual que é a linha de pensamento para você entender o versículo 12? Ele está falando o seguinte, olha, é aquilo que Einstein fala, existe uma sabedoria guiando o universo. O Steve Hawking, apesar de não ser cristão, ele tem um livro chamado Universo de uma Casca de Nós. Interessantíssimo livro. E ele vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre como se tivesse um comando, uma programação. Tá? O universo está programado para nos dar essa qualidade de vida, porque se um item sair dessa programação, meteoros cairão na Terra, o Sol vai explodir mais vezes, a Terra vai circular e vai sair dessa órbita, vai se aproximar do Sol. Então, tanto esses autores, o Einstein, um judeu, né, que acreditava em Deus, Stephen Hawking não, tá? O Stephen Hawking é aquela pessoa naquela cadeira, né, que fala com o aparelho. Tá? E nesse livro, quem gosta desse assunto, né, Universo na Casca de Nós, né? É um livro chato de ler, mas muito interessante. Eu li os 3 dele que faz dessa sequência. E nesses 3 livros ele vai trazer esse questionamento que Salomão já estava fazendo. Tá? Se existe uma mente criadora de todas as coisas, essa mente trouxe um super equilíbrio, quem somos nós para questionar alguma coisa que está errada? O homem vai questionar quando acontece um maremoto, um tsunami, uma explosão vulcânica. Onde está Deus? Onde está Deus? Mas, gente, é a própria natureza. E o próprio Jó vai dizer isso. O vento vai, o vento volta, e o senhor coloca nome nessas situações, tá bom? Então, encerrando aqui. Tá? Primeiro, não falta nada que sua alma deseja. O que Salomão nos convida é o seguinte: seja feliz com aquilo que você tem. Seja feliz e grato a Deus com aquilo que o Senhor trouxe para você. Antigamente eu era rico, hoje eu estou passando por uma necessidade. Antigamente eu tinha isso, ou antigamente eu era pobre, hoje eu estou muito... Não importa a sua situação hoje. Seja grato, seja feliz. Deus sabe, Deus olha e Deus está no controle. Tá? Segunda questão, tá? Qual é o tamanho do vazio da alma humana? E é isso que ele vai questionar nesse capítulo 6. Ele vai entrar agora o capítulo 7, né? E ele já começa, só para vocês que vão ler, a tarefinha para casa, tá? Ele começa assim: o nome limpo vale mais do que o perfume mais caro. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E ele já começa falando sobre você cumprir os seus desafios, né, em dia. O teu nome limpo vale mais que qualquer outra coisa. Amém, amados? Encerramos aqui, tá? Com muita alegria, nós encerramos o capítulo 6, nós estamos exatamente na metade, né, de Eclesiastes, encerramos a metade de Eclesiastes, e agora caminharemos para a metade final, orando
e esperando Deus. Hoje à noite, se Deus não mudar a mensagem, nós continuamos no livro de Ezequiel, aquilo que Deus tem trabalhado até chegarmos um capítulo que eu já preguei 3 vezes, mas pregarei de novo na sequência, que é o Vale dos Ossos Secos, mas trazendo uma visão dentro daquilo que nós eu vou chegar perto do Vale dos Ossos Secos, perto do encerramento de Eclesiastes, se tudo correr bem, se Deus não mudar nada no meio do caminho. E nós vamos falar no encerramento de Eclesiastes e falaremos sobre o Vale dos Ossos Secos. Você vai ver como que nós podemos juntar a Bíblia, como a Bíblia é de um mesmo autor. Tá? Uma das coisas que eu amo é você pegar a Bíblia e ver que um livro não contradiz o outro. Com tantos autores que a Bíblia teve, em algum momento um poderia contradizer o outro. Mas não, porque é um autor isso acontece. Então, amados, até a noite, que Deus nos abençoe, que Deus continue trazendo sobre a minha vida, sobre a sua vida, misericórdia, paz, e que Deus traga à existência as promessas que o Senhor tem para nós. Viva o melhor dos seus dias com Deus, viva com gratidão, viva sabendo que o Senhor tem o melhor para a tua vida. Não seja mesquinho, não seja avarento, mas seja prudente, com certeza, mas também viva aquilo que o Deus declarou para você, com a mulher que você escolheu, com a família que Deus te deu. Tá? E se você está sozinho, ore para Deus trazer alguém e seja feliz nos projetos de Deus. Amém? Que o Senhor venha cumprir isso nas nossas vidas em nome de Jesus.